Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje é tanta coisa que eu não sei por onde começar, tá? Vamos falar dos episódios 3, 4, 5, 6 de Ultimato Queer Love, segunda temporada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Corre com esse dedinho lindo que Deus te deu e aperta e inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha. Comenta conosco o que você está achando dessa temporada. Claro, considere tornar-se membro. Por apenas R$ 4,99 no seu cartão de crédito, você está contribuindo para o crescimento desse canal. O seu cartão de crédito é muito bom. É quase vendendo uma TechPix. Exatamente. Ou a Sonic 2000. Não, melhor. Porque aqui a gente vende entretenimento. Então tá. A gente sabe que tá faltando aqui nessa lista o episódio 7, né? Mas a gente não conseguiu assistir ainda. Então a gente vai fazer o 7, o 8 e o 9 juntos quando saírem os que estão faltando. Aí a gente vai depois fazer uma live para comentar o reencontro e fazer o painel do ranço na live. E aí provavelmente isso vai ser na sexta ou no sábado, com certeza não. Isso provavelmente vai ser na sexta. Então mais um motivo para você se inscrever e ficar atento às coisas que estão acontecendo aqui. Outra coisa também, se tudo deu certo, esse vídeo está saindo na terça e hoje mais cedo saiu um corte da nossa live de domingo sobre o último episódio de 90 dias para casar antes dos 90 dias, tá? Então, vai lá, procura o corte se você quiser uma versão mais pocket, ou procura lá a live inteira que está disponível aqui também. Acho que é isso, né? É isso, gente linda. Gostaria de dizer, antes da gente entrar na parte do spoiler, é que a gente tomando de voadora, sem nem perceber que a vida tá dando voadora, né? Mas a gente avisa aqui, tá? A gente avisa, vamos falar sobre isso. O que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Então, vamos lá, né? Seguindo o que vem acontecendo nos episódios, a gente tem, então, a gente parou de comentar e o segundo episódio terminou justamente com a AJ tendo que dizer com quem que ela quer ficar. Lembrando, né, recapitulando muito rapidamente, que ela e Marita já estavam falando sobre romantismo, sobre planejamento, tudo que tem direito. Parecia que para os próximos 10 anos. Então Marita estava muito segura de si, estava quase rindo, estava disfarçando para não rir da cara da Marie de entrar nessa disputa com ela. E a Marita vai começar a elogiar a AJ nisso daí. A Marie aproveita, entra na jogada também para elogiar a AJ. A Marie vai escolher a AJ. O programa acabou. E aí a gente tem então a AJ escolhendo a Marie no início do episódio. E aí ela vai dizer que escolheu a Marie porque ela pode mostrar a melhor versão dela e ver se casando com a Marie um dia, porque ela tem muito a oferecer e espero que ela veja também. Eu já acho bizarro. E aí é sempre a premissa que a gente sempre fala aqui, né? É muito estranho você entrar num programa com uma pessoa que ou você tá querendo casar ou te pediu em casamento e aí você termina com essa pessoa e já fala pra outra que vê na outra o que ela quer para casar. Sim. Gostaria de deixar isso registrado. A Marita, obviamente, vai se manifestar, né? E vai dizer que não está feliz porque ela resolveu seguir o coração dela e acabou tendo menos encontros com outras pessoas, que ela sente que teve a experiência dela roubada e que agora está se sentindo uma idiota. Coisa que a Bridget já tinha falado antes, conversando com a Pilar. Com a Pilar. E tentou dar um toque na Lorona, na Marita. Marita cagou, falou, tipo, eu tô aqui, soberana. Eu sou a carne seca desse sol. Entendeu? Eu tô aqui, brilhando. Carne seca desse sol? É. Tá, então tá. Não, fica à vontade. Você entendeu? Não. Mas a gente... É que a carne seca seca no sol. Tá, tudo bem. Entendeu? E ela era o sol, ela era carne seca. Então tá. Aí, ela tava se sentindo. E aí, infelizmente, tomou-lhe uma invertida do nada. E, cara, assim, AJ é uma propaganda enganosa do caramba, né? Ela é boa do marketing pessoal, uma realização... Mas até que no... A AJ, ela tem muito altos e baixos, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a AJ tem muito altos e baixos ao longo da temporada. Ela manda muito bem, aí manda muito mal, aí manda muito bem, enfim.
E aí a AJ vai pedir pra responder, vai dizer que sente muito, que nunca foi a intenção dela fazer isso com a Marita, e que ela criou um vínculo com a Marita assim, e que foi real, não foi mentira. Coisa bonita. E que ela ainda tem sentimentos pela Marita, mas ela tem mais sentimentos por outra pessoa. Lindo. É. E aí a Marita vai falar que teve relação com outras pessoas no passado, que só falavam o que ela queria ouvir, e que a AJ falou que seria romântica, e sente que nesse momento que a AJ só falou aquilo pra ela porque queria ouvir, porque sabia que era o que a Marita queria ouvir, para que ela fosse o primeiro lugar da Marita. Nisso a Ashley, que é a noiva, a namorada, né, da Marita, que levou a Marita pra lá, faz uma força pra segurar um leve risinho, do tipo, se ferrou, muito maduro, inclusive. E a AJ vai dizer que jamais faria isso. Então a gente já tem lá aí o primeiro casal, que vai ser AJ e Marie, né? E aí a apresentadora chama a Pilar, e aí a Pilar vai falar tanto da Bridget quanto da Kyle, vai falar que... e aí a Kyle vai falar que tem uma energia entre elas que é tentadora, que também acho muito estranho, mas enfim. E, sem muitos rodeios, a Pilar acaba escolhendo a Kyle, e a Kyle também escolheu a Pilar, e aí as duas ficaram juntos. E elas vão dizer que não é uma escolha fácil, mas que será um ótimo teste, mas principalmente a Kyle vai dizer, né? E aí a Bridget fala que espera que no final a Kyle tenha certeza que quer alguém como ela, e não que só quer a Bridget porque é a opção segura que ela tem ali perto dela no momento, mas que espera também que ela não tenha dado um tiro no próprio pé. Porque a Bridget fica o tempo todo falando pra Pilar, né? Que ela vai se dar muito bem com a Kyle, ela vai se dar muito bem com a Kyle, enfim. E assim, ela vendeu o que ela talvez achou que fosse interessante, ou até, sei lá, seguro pra situação, e não acho, eu vou ser sincera, não achei que esse casal foi muito bom. Elas dizem que rolou química, eu não percebi daqui. Que eu acho que química, quando é química, tu percebe da onde que tu tá, da televisão mesmo, tu transborda, tu percebe. E eu não achei que as duas tinham tanta química assim, não. Mas fez com que a Pilar, de alguma forma a conversa que elas tiveram, fez com que a Pilar se sentisse muito à vontade. Eu acho, inclusive, que essa galera tem muita liberdade sexual. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, né? A Hailey vai escolher a Megan, sei muito... Na verdade, a gente tava falando Maga no outro vídeo, né? Mas a gente fica falando Megan. Megan. É o Megan. E a Megan escolheu a Hailey e falou que já sabia desde o primeiro encontro que seria a Hailey. Nisso, a Dina, que a gente ficou falando que era a Diana também, já disse que está sentimental, porque vai ficar fazendo altas carinhas, segurando o choro, mas que ela tem que aguentar. Até porque ela que vai pra... Ranço, tá? Ranço. Eu achei que a Marita seria um dos meus maiores ranços nesse programa, com a AJ, e a Dina com a Mel tão... A Marita é muito mais fácil de lidar do que eu havia imaginado. Até porque o programa lidar com ela com uma maneira muito fácil também. Quase não mostra. Uma maneira muito fácil. Então, assim, de novo, sempre acontece isso. Tem outro casal que centraliza a conversa, centraliza os takes. E eles vão filmar, claro, gente, isso é um reality show. Eles querem mostrar treta, confusão. E aí eles vão procurar os casais que vão dar mais treta. A Diane, a Dina, na verdade, né? É porque eles falam Dina, às vezes falam Diane, depende de quem tá falando. Vai escolher a Mel, e aí a Mel começa a falar sobre a Britney e sobre a Dina. E aí a Britney vai escolher a Mel também, só que a Mel escolheu a Diane, a Dina, né? E aí a Dina vai falar, eu estou com medo. Aí a Marie, eu também, de verdade, porque a Marie é a ex da Mel. Né? Nessa história toda, então, a Britney e a Marita vão sobrar e elas acabam topando ficarem juntas. E aí a AJ resolveu fazer toda uma filosofia lá sobre elas duas terem ficado juntas, que pode ser muito bom, que a vida sabe o que faz. Tipo. Só que eu tava com tanto ranço da AJ que eu nem anotei direito. Mas teve esse momento de filosofia aqui. Só pra gente falar, né, que foi muito engraçado, porque assim... menos pela Britney, mas muito mais pela Marita, porque a Marita tava se sentindo muito. Nos primeiros episódios, a Marita tá achando que ela e a AJ... como se a AJ fosse um grande prêmio. Gente, é só mais uma pessoa naquele programa. Ela não era a melhor, a mais incrível. Não saquei a ideia de competição. Algumas pessoas eu achei que foram mais... interessantes pro grupo do que outras, que tiveram, tipo, mais procuras. Então, teve pessoas que sobraram ali, tipo, a própria Britney. Ela sobrou. A Ashley meio que sobrou.
quando a Bridget só vai atrás dela porque ela percebeu que ela sobrou e ela viu que no mato da AJ era problemático. Eu tinha pulado isso, né? Mas a Bridget escolhe a Ashley e a Ashley escolhe a Bridget. Entendeu? Então isso aí dá um probleminha. E aí, mas assim, essa postura dela de uau, eu tô social pra bolacha no pacote de biscoito, é uma loucura. Agora essa frase é muito errada, né? Porque bolacha e biscoito não são a mesma coisa. É porque, na verdade, É tudo biscoito. É o último biscoito no pacote de biscoito. Ou a última bolacha do pacote. Não é bolacha, é o último biscoito, não existe bolacha. Tudo bem, mas ninguém nunca fala a última bolacha no pacote de biscoito. É a última bolacha do pacote. Eu falo. É, você fala. Eu sou carioca, né? Tá, mas aí você fala o biscoito pra do mim é pacote. biscoito. Você não biscoito. fala bolacha. Uhum. Isso aí. Geralmente não tem comprimento. Uhum. E aí vamos então agora para as 3 semanas de casamento experimental com os novos parceiros. E aí eu vou seguir mais ou menos a ordem conforme eles foram aparecendo e a gente vai voltando quando preciso. Eu tentei juntar todos os casais, tá? Mas primeiro casal então que aparece é a Dina e a Mel. E aí todos os casais quando chegam no apartamento ganham um cesto com toalhas. De boas-vindas. É um quebra-cabeça com uma foto das duas. A Mel já fala que a Dina pode montar sozinha os quebra-cabeça, tá? Que ela não tá afim de ficar montando quebra-cabeça, não. Acho a Mel meio chata. Meio? A Dina vai dizer que sabia que seria com a Mel e que elas têm muito a aprender e que se a Mel aprender a confiar nela, tem muita coisa que a Mel pode crescer sobre o lado que ela esconde. Gente, é tudo sexo. É muita frase pra sexo, tá? É muita frase pra tesão incubado. No final, resumindo, tá? vamos pegar. E aí na cama, porque elas já estão lá deitadas, a Mel fala que sabia que escolheria ela no segundo encontro, apesar das reservas que teve com as cobranças dela. Sendo que foi nesse segundo encontro, se não me falha a memória, que a Dina cobra porque ela, em vez de falar com a Dina, vai ficar abraçada com a Britney. E fala pra Britney que isso era ela escolhendo ela. Né? Então, enfim. A Mel fala no dia seguinte, né, que foi bom elas ficarem conversando até as 5 da manhã. Pergunta se a Dina tem medo, acha que pode acabar fazendo algo que coloque muita coisa em risco. E a Dina vai dizer que sim. E aí nisso a Mel já dá uma lambida nos beijos, assim. Quando a Dina fala que sim, a ela fica assim. Vou dar uma lambida assim. Eu juro que um dia ainda vou entender a premissa desse programa. Não é possível. A premissa desse programa é confusão. Essa é a premissa. É verdade. Eu acho que o que você quer dizer, na verdade, é que um dia você ainda vai entender por que as pessoas vão para esse programa. Então, assim, o relacionamento não tá bom. No final das contas, o que você percebe, principalmente nessa temporada desse grupo aí, é que eles têm questões, eles têm senões, que muitas vezes estão jogando debaixo do tapete, que fazem com que um deles não aceite o casamento e acabe tomando o ultimato. E aí, nessa situação toda, você vai ver que os problemas, é como se fossem monstrinhos, vão saindo por debaixo do tapete e vão devorando as pessoas e as relações. Uhum. Então, é nítido que essas relações não são felizes. E que realmente, se fossem por casamento direto ali, sem passar por alguma coisa, era fadado ao fracasso. Eu acho que dizer que não são felizes, eu acho que é pecado, mas eu acho que a gente pode dizer que não são relações tão profundas quanto eles achavam que fossem. Eu acho que são relações que têm problemas, que têm questões que eles não querem, ou não resolveram, ou fingiram que não aconteceu, fingiu que não viu, e foi embora, vamos embora, isso aí. E aí vai ter uma hora mais tarde que a Dina vai estar no banheiro se maquiando, a Mel vai dizer que quer ir no banheiro urinar, aí a Dina fala que vai sair para a Mel poder usar, e a Mel fala que não quer que a Dina saia, quer que ela fique ali. Gente, pra quê? Sei lá, enfim. E aí quando elas vão jantar na varanda, isso daqui eu anotei porque, pelo amor de Deus, gente. Tem um sol do tamanho do mundo no céu, tem uma bola gigantesca vermelha, aí a Dina vai fazer o favor de perguntar pra Mel se aquilo é o sol. Aí não é o sol não, minha filha. É um letreiro novo que o Trump instalou. É a esfera, aquela esfera de Las Vegas veio pra cá. Eles levaram pra lá pra poder gravar. Na verdade ela é tão grande que dá pra ver de Miami, a esfera. Na verdade, aquilo é uma projeção holográfica. Porque a Terra é plana. Para ficar bonito no vídeo.
E aí a Terra é plana, eles trabalharam para que o holograma ficasse assim. E aí elas vão flertar de novo, vão falar de novo sobre as questões de confiança, essas coisas todas. Pra vocês terem noção de uma coisa, como é a vida de professor. São 00:18. Acabou de chegar um áudio de um aluno para Ana Cláudia. De uma aluna. Tá? 00:18. É minha vida, gente. Minha vida é isso aí. E aí no dia seguinte, a Dina vai dizer que se sente mal por achar que é uma má influência para Mel. Aí a Mel vai dizer que é leal, que elas vão fazer as coisas juntas e vão se arrepender depois. Uma lealdade, ó. Ela é leal a si mesma. A Mel é leal a si mesma e só. E aí pra produção a Dina vai dizer que existe algo entre elas. E aí nesse ponto eu vou dizer assim, você tem toda a razão, porque a própria Marie reclama disso da Mel, porque ela foi viver o sonho da Mel, ela largou tudo e foi viver o sonho da Mel para realizar que era o food truck. Não só tá numa relação, mas como também tá trabalhando junto com ela, dando lá o sangue dela num food truck. Quem sabe, todo mundo sabe que trabalhar com comida é muito cansativo, muito extenuante. E ela tá lá se entregando naquela parada. E ao mesmo tempo ela reclamava do quê? De falta de atenção, falta de carinho, falta de interesse. E a Mel tem um segredo que é super importante e parece que ela não contou pra Marie. Ela vai contar pra Dina e não conta pra Marie, né? Mas a gente já vai entrar nisso. Por que vai acontecer? A Marie vai aparecer no apartamento dela e vai dizer pra AJ... Não, vai dizer pra AJ não. E vai ter uma crise dentro da casa, vai começar a chorar, vai parecer até que tá meio doidinha. E aí vai comentar que ela e a AJ nesses primeiros dias não estão combinando em nada, e aí que a experiência está sendo muito difícil para ela, porque, parênteses, né, a gente vai aprofundar isso mais pra frente. A AJ some. O início pelo menos é o que a edição mostra pra gente. Se realmente é verdade ou não, não sei. A gente só vê muito realmente em vários takes a Marie sozinha. Pra produção, a Mel vai dizer que as duas têm ex, né? As duas têm as suas ex, que são pessoas de que elas gostam, mas que está crescendo alguma coisa entre elas, e aí a edição já mostra as duas se beijando na varanda, mão pra lá, mão pra cá. No outro dia, a Dina vai dizer que está preocupada em como elas estão dependentes uma da outra e dizer que não irá aceitar não manterem contato depois da experiência. E com quem quer que elas estejam, a pessoa vai ter que aceitar isso. Pra quê? Pra continuar se beijando? Sei lá. Pra Mel continuar enchendo a mão? E aí a Mel vai perguntar, então depois disso estaremos noivas? Aí a Dina já vai falar, calma aí. Porque assim, a Dina também, eu acabei de falar que a Mel é leal a ela mesma, mas a Dina também tá a fim de curtir e tá pouco se lixando pro sentimento dos outros. Entendeu? A Dina foi pra lá, dizendo que a Megan não dava atenção pra ela, que a Megan precisava tomar um rumo na vida dela, devia se impor mais na vida dela. A Megan pediu pra ir embora, ela não quis ir embora, já tá beijando a Dina, sabendo que a Dina tem outro compromisso, e aí fica nessa, agora a gente tá noiva, a gente não tá, que não sei o quê. A impressão que eu tenho é de que ela realmente foi tirar férias. Tipo assim, de férias com o ex. Só que sem o ex. Entendeu? Ela tem essa impressão de que ela foi lá curtir. Não sei se com uma forma de ela também dar uma estocada na... Ou então ela tá querendo ter uma chance pra ir pro Perfect Match, né? Que é outro reality da Netflix que aproveita... Eu achei que ela tá tentando de uma forma dar umas alfinetadas na Megan. E, sei lá, ou puni-la por não ter querido casar com ela imediatamente e tal. Alguma coisa rola na cabeça dessa doida aí, pode crer. E aí... A Mel pergunta quando ela vai querer casar e ter filhos, ela fica, menos de um ano. Não, em 2 anos. Não, em 1 ano. Até 1 ano. E aí, se você não entendeu, são as duas fazendo planos de casar e terem filhos. É isso que tá acontecendo aqui. É essa doideira que tá acontecendo aqui. Tá? E aí vai passar a conversa lá e ela pergunta, né, você mudou alguma coisa? A Dina pergunta pra Mel, a Mel vai falar que está mais aberta à ideia de casar. Que se estivesse com alguém que entende ela, que é companheira, aí começa um monte de blá blá blá, pararatibum, e por que não? Ou seja, a Marie que ela tá há anos, nunca foi o suficiente para ela pensar em casar realmente. Tinha os traumas de família dela,
Beleza, a gente respeita. Mas aí tá passando 3 dias com a Dina, porque isso não foi nem uma semana. 3, 4 dias com a Dina, aí já tá aberta a ideia. É isso aí que a pessoa tem de paga por toda essa dedicação. Por isso que a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca, porque a ingratidão é quase uma certeza. Então você faz e joga pro universo. Esperar que a pessoa vai ser grata, porque nessa situação, então, e você vai ver que a Mel fica muito preocupada durante todo o programa, porque a perda da relação é a perda de toda uma vida. A Marie. É, da Marie. A Marie vai sair dessa parada aí com a mão na frente e atrás, literalmente. Não, literalmente também não, né? Você tá Porque ela vai perder emprego. Sim, mas isso não quer dizer que ela vai sair. Ela não vai sair do programa assim. Ah, literalmente não quer dizer que ela tá saindo assim ou assim. tá bom. Porque assim, ela vai sair sem a mulher. Não, mas ela vai sair, muito provavelmente, sem a mulher e sem o emprego. E vai sem ter que emprego. reconstruir a vida dela toda. Por isso que ela Entendeu? vai surtar. Mas vou te falar, às vezes... Mares que vem para o bem. E tem outra coisa. Esse vídeo tá com muitas Libertação, expressões, não. né? É libertação. Outra palavra também. Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. E aí o que vai acontecer é que elas vão transar e a gente vai ficar ouvindo os gemidos delas transando, tá? No outro dia, a Dina diz... Rapidinho, vocês acham que elas transaram? Escreve aqui pra mim. Não, dessa daqui a gente não tem dúvida não. A gente tem dúvida da Megan e da Hailey. Não, porque ela disse que não. Não, amor, mas aí ela mentiu. Não, Ela a gente... disse- Ela olhou no olho da mulher e falou Sim, que não. amor, mas ela mentiu. Amor, a gente ouve o gemido e ninguém abriu um vídeo... Mas que eu falei que publicado. elas podiam estar brincando com elas mesmas. Não, amor, a gente não vai estar nesse detalhe nesse vídeo, não. Tá bom. É. Não, assim, E aí, no outro dia, a Dina diz que não quer ficar solteira igual a mãe dela livramento. ficou. A expressão, livramento. Porque ela vai começar a querer cobrar Mel. Depois que elas transam, ela vai começar a querer cobrar Mel, dizendo que não quer ficar solteira igual a mãe ficou, e sente que a Mel também quer o que ela quer, mas que ela não expressa. E aí a Mel já fala, não me envolva nisso, tipo, fica aí na tua, Desejos tá? seus. E aí a Dina questiona como posso ter o que quero do jeito que eu quero. E aí a Mel já vai falar, eu não sei o que você quer que eu te ofereça. E aí a Dina fala, eu dei o ultimato e você recebeu. E aí a Mel vai falar. E ela diz, inclusive, que isso já diz muita coisa sobre elas e a relação delas. A Mel vai dizer que ela não tem tanta certeza assim, e do que ela quer realmente de casar e ter filhos. E aí a Dina vai dizer que sente que não é que a Mel não quer, ela só tem medo de casar realmente, né? E aí a Mel vai falar que ela foi diagnosticada e que ela não pode ter filho, e ela sabe isso desde os 16 anos, parece, né? Uhum. E se ela engravidar, um dos dois vai morrer, ou ela ou o filho. E aí a Dina pergunta se a Marie sabe, e a Mel fala que não. E aí, como que você tá casada com a pessoa Ou namorando seriamente. sério, a ponto da outra já falar em casamento, e você nunca contou que você não pode ter filho. E pra outra mulher que tu tá transando há 2 dias, tu já fala essa bosta. E sabendo que o mundo inteiro vai saber assistir. também. Você tá no programa com visibilidade mundial. E aí ela diz pra Dina, né, que a Marie nasceu pra ser mãe e ela sente que não pode tirar isso dela. E que aí seria um dos motivos dela não querer casar. Liberta a mulher então, pô. Mas ela também pode ser mãe sem ela. Sim. Gente, é um casal de mulheres. Sim. E a Dina, inclusive, vai falar pra ela isso. Mas vem cá, você deu sorte de ser lésbica. Não Qual é precisa a ser você dificuldade? a engravidar. Alô? E aí essa conversa tá sendo num parque lá, e aí quando ela chega em casa, a Dina já tira a blusa. Aí o programa mete um leve blur, mas tu vê que ela já tá Nós com os peitos vimos de as fora. peitolas. Eu vi peitolas. E aí a Mel já vai pra dentro do quarto. Ou seja, né? E aí o programa, obviamente, quer dizer, obviamente não, né? Porque a gente já viu outros programas fazerem isso, mas não vai ficar botando de novo a gente pra ouvir o gemido. Só dá eles mostraram uma vez e ficou claro que elas estão ali E se pegando até o tempo todo. E até aí elas estão curtindo a vida e assim, andando pra fazer montinho. Quem é Megan? Para Quem é as suas ex-parceiras. Entendeu? Até que a família da Dina vai visitá-las no apartamento.
E a Dina vai falar como tudo é maravilhoso, que é muito bom, que não sei o que não sei o que lá, que elas se entendem, aí a Mel vai concordar, a mãe falando também, parece que vocês estão aproveitando bem a experiência, parece que tá tudo as mil maravilhas. Até que A irmã fala. a irmã, voz da sabedoria, fada sensata. Fala que a Dina melhorou muito quando conheceu a Megan. Filha, tu tem noção? Alô? E que ama a Megan. A mãe dela vai dizer que também ama a Megan e que se elas querem continuar juntas, a Dina precisa resolver essa situação. Aí fica um climão, né? Aí a cara da Dina já fica meio que transtornada quando ela ouve a mãe e a irmã falando isso. Que elas são team Porque Megan. meio que elas vão relembrando. Ela falou assim, não, porque ela era muito agressiva, não, porque ela era isso, porque ela era aquilo. Depois da amiga ela ficou mais suave, ela ficou mais feliz. Ela ficou isso, ela ficou aquilo. Que Megan já ajudou muito ela, que não sei o que. Então, aí, resultado disso. A Megan parece que faz um flashback na cabeça dela. A Dina faz um flashback na cabeça dela, alguma coisa, sei lá. E ela, então, cai. E resolve fazer algo que teoricamente não deveria fazer no programa, né? Eu acho que vai ser proibido. Ela resolve ligar pra Megan. Só que ela estava esperando a Megan, que estava implorando pra ela, vambora daqui. A gente não precisa disso. Você tem certeza que você quer se envolver nisso? Até porque, assim, elas não se comunicaram. Eu acho que pro bem do programa é bom que não tenha realmente, porque todo casal que fica mantendo conversa, a gente vê que ele acaba não sei lá, se envolvendo ou, enfim, não digo emocionalmente o namorado não, mas mesmo se entregando pro processo de se questionar, de se autoavaliar longe do parceiro. E aí ela acaba ligando, só que a própria edição não conta pra gente o que a Megan tá falando. O que a Megan tá falando. A gente só tá ouvindo a Dina, E mesmo assim, não tudo. Um trecho apenas da conversa. E a gente só Depois a gente vai ver o que a Megan vai falar sobre o que ouviu no começo da conversa e fez com que ela respondesse o que ela respondeu. E aí a gente só ouve a Dina falando, mas por que você tá falando assim comigo? Eu não te reconheço. Como pode fazer isso comigo? Parece que não sou nada pra você. Quem é você? Porque não parece a pessoa que eu iria casar. Eu não queria te abandonar. Parece que não sou nada pra você. Estou decepcionada com você também. Cara, ela tava transando com a outra. Corta pra ela na piscina, quando a Megan chega na piscina, ignorando, virando a cara, né? E a Mel fazendo risinhos. A Megan que conta, né? Que seja, fazendo risinhos. Né, do tipo assim, tanto que elas não ficam à vontade, elas vão embora. E aí isso marcou muito a Megan, e ela vai partir muito assim, do tipo, tu não é capaz de olhar na minha cara, depois de tudo que a gente viveu junto, eu vou ver minha vida. E aí ela se solta. A Mel chega na sala, vê a Dina desesperada, porque a Dina se desespera, né? A Dina tava achando que tava com 2 passarinhos na mão, não tem nenhum voando. E aí pergunta o que aconteceu, e aí a Dina fala que a Megan disse que não quer saber mais da Dina, que ela pode ir pra casa se quiser, e que não é mais pra ligar pra ela, porque se ligar vai bloquear o número da Dina. Toma desavisada. Cara, assim... Não faz sentido, porque, de novo, a Dina tá fazendo planos de casamento com a Mel. As duas já estão transando. Ela tava falando pra mãe como a Mel era maravilhosa. Aí a Megan fala que não quer papo com ela, aí ela fica transtornada desse jeito, gente. Eu sei. Não, e fala mal dela, né? Para a Mel. E a Mel, claro, compra. Não viu, até porque ela não viu toda a conversa. Ela não estava presente em toda a conversa. E a Dina, ela vai tomar uma decisão aqui, ela vai trazer para dentro dela uma perspectiva um pouco complicada que a gente aborda daqui a pouco também. Porque vai ter o encontro das que deram ultimato com o encontro dos que levaram o ultimato. E aí a AJ vai reclamar com a Mel. Né, no encontro das que tomaram ultimato, a AJ reclama com a Mel, porque a Mel viu a Marie e não cumprimentou. E aí que isso fez mal a Marie, e a AJ fala, cara,
A gente aqui no programa, qualquer uma que eu passasse, que eu esbarrasse, eu ia dar pelo menos um oi. Não teria por que ignorar. E aí a Megan vai falar, né, que passou pela mesma situação e que ficou magoada. E aí nisso a Mel já começa a olhar assim, com cara de bolada e investigativa pra Megan, né? Querendo defender a Dina. Você acha que você tá presente lá pra Dina, que não sei o que isso, aquilo, aquilo. Eu não lembrava dessa dinâmica de encontrar Eu também não lembrava, não. Mas a gente não vê a primeira temporada desse, né? De repente na primeira temporada do Quiz Love já teve, a gente viu só do outro. E aí a Mel chama a Megan pra conversar, e a Megan fala que a Dina, e aí a Megan fala pra Mel, né, que a Dina começou a ligação dizendo que não precisava mais dela e que ela iria pra casa. E aí vai ficar tendo várias ponderações, aí a Mel, mas você conhece a Dina? Aí a Megan fala logo, não vou dar razão a ela só porque eu conheço. E aí a Mel vai dizer que a Dina tem receio de que aconteça algo bom entre a Megan e a Hayley. E a Megan responde, quem não teria? Tipo assim, não tá aqui no programa? Não é pra isso que a gente veio? E aí a Mel pergunta pra Megan, você acha que vocês podem deixar as diferenças de lado e resolver a questão da comunicação? E aí a Megan fala, depois de ontem eu não sei. O que eu acho mais incrível e muito cretinista é por que ela tá conversando sobre isso se ela tava querendo fazer planos de a outra ficar com ela. Gente, ela tá transando com a mulher da outra. E tá querendo fazer esse tipo de pergunta. Não, e fazendo planos pra ficarem juntas. Perguntando de filho. Porque assim, gente, uma coisa... Eu acho que assim, faria sentido pra mim se você estivesse usando esse problema, por exemplo, assim, pra falar sobre a sua relação, falar sobre você, sobre a sua história, sobre a história do seu... E você ouvir a história do outro. Porque a gente também cresce ouvindo Que é a outro, premissa. né? Enquanto tava todo mundo junto... Você também cresce, né? Ouvindo o problema do outro, dando conselho. Enfim, assim, eu achava que era por uma história dessa. Só que elas resolvem levar pra dela essa história de casamento. Na verdade, muitos deles já foram para essa fase predispostos a que se tivesse um lesco-lesco, estamos abertos a isso. Não iriam refrear os sentimentos. Exatamente. E aí, no encontro das que deram ultimato, a Dina vai dizer que não acredita que a Hayley não estava junto com a Megan quando a Megan foi ríspida com a Dina. Né? E aí a Dina vai ter muito isso dentro dela, de que na verdade a Megan só está respondendo a ela desse jeito porque a Hayley tá botando caraminholas na cabeça da Megan, que estava lá do lado da Megan, incentivando e dizendo o que ela tinha que falar. E aí a Dina vai chamar a Marie para conversar, e aí a Dina vai falar, né, na verdade é muito engraçado, porque a Dina fala assim, vamos conversar? Se você quer conversar, é a Marie. Não sei, você quer conversar? A gente precisa conversar? E aí elas vão conversar, e aí a Dina fala, nós como parceiras esperamos que vocês deem um voto de confiança nas suas respectivas parceiras. De novo, a mulher que estava transando com a mulher da outra fala que ela tem que dar um voto de confiança. Tá? E aí eu gostei muito que a Marie já mandou, né? Depois que a Dina fez o escândalo que fez com a Hayley por causa da Megan, e a Dina pediu um voto de confiança, a Marie só olhou pra cara da Dina e falou assim, é isso que você está fazendo com a Megan? Aí a Dina fica sem saber o que responder, né? Mas ela vai dizer que estava até a falar com ela. E aí fala que a Megan é o amor da vida dela, mas que ela não vive mais sem a Mel. E fala que não sabe o que vai fazer, que parece egoísmo da parte dela. E aí a Marie pergunta se elas se gostam, a Dina vai dizer que elas têm sentimentos, e seja como for, ela precisa da Mel na vida dela, que não tem um espaço seguro que ela tem com a Mel na vida dela há muito tempo, que ela está presente e que ela não sabe como retribuir. E aí a Marie fala pra Dina, se a Mel vier conversar comigo e disser que gosta de você, não tem nada que eu possa fazer. Vai doer, mas não tem que eu possa fazer. Eu vou falar com ela e não vou ter essa conversa com você. Palminhas pra ela. Lembra que meu amigo tinha um monte de gente que levantava no auditório? É esse meme aqui. E aí depois que a Mel fala com a Marie, Não, peraí. Porque que acontece? A gente depois, quando for falar da Marie, a Marie vai chamar a Mel pra conversar, tá? E aí depois que nessa conversa, a Mel chega chorando e a Dina diz que
quer ir atrás da Hayley para saber que provas são essas de que a Hayley teria de que elas transaram, porque a Hayley vai dizer para Marie que tem prova de que a Dina e a Mel estão transando. No dia seguinte, elas meio que discutem porque a Mel acabou se declarando para Dina, e aí diz que a Dina tá relutante mesmo vendo um futuro com ela, e aí a Mel fala, eu só sei que eu quero você na minha vida, eu também, e o que isso significa, não sei. E aí no outro dia estão elas conversando, aí a Mel, o que vamos fazer? Não consigo dar. Aí a Dina fala, não consigo dar a resposta que você quer sem falar com a Megan. E aí elas ficam lá conversando, blá 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 blá. A Mel fala, quanto mais você fala da Megan, mais me faz sentir que você não está comprometida comigo. Toma, distraída. E aí, no auge dessa crise, a solução delas para resolver o problema é fazer uma tatuagem igual. Elas fazem uma tatuagem que, como isso já está enorme, a gente está no primeiro casal ainda, eu não vou nem perder meu tempo discutindo isso, tá? Por favor, porque senão, pelo amor de Deus. A Dina vai escrever uma carta para Mel na última noite dizendo como ela é incrível. Eu não sabia que precisava de você na minha vida. E a Mel escreve uma carta para Dina. Naquela mesa, algo mais poderoso acabou nos unindo. O capeta. E aí vamos falar de Marie e AJ, tá? A Marie pede desculpas pelo jeito que... E aí a gente tá voltando lá para depois da separação dos casais. Marie pede desculpas pelo jeito que tudo aconteceu, mas diz que não lamenta porque elas agora estão juntas, que não entendeu o que elas estavam vendo, porque ela nunca viu isso em você, né, da AJ ficar seduzindo todo mundo, e eu escrevi entre parênteses, porque você é trouxa. Trouxa. Claramente você é trouxa. Trouxa. E a AJ vai dizer que é muito grata a Marie disse para a produção que se sente segura com a AJ, e aí elas vão falar sobre hábitos, essas coisas todas. A AJ fala para a produção que a Marie é a pessoa com que ela se vê casando, e aí elas vão jantar, a Marie pediu comida para um exército, inclusive, né? Várias coisas. A AJ disse que vai achar sexy, a AJ pergunta se algo assusta elas estarem juntas, a Marie disse que ainda não tem resposta, e a AJ vai dizer que nada assusta ela ainda. O começo parecia muito promissor. E eu votei nessas daí. Não, traição. Barraco, né? Não, traição. Então tá. E aí elas vão dizer que as pessoas não estão pisando em ovos, a AJ que vai dizer que está sendo sempre sincera, a Marie vai dizer para a produção que ela está começando a sentir um medo que ela não esperava, que era de se apaixonar por outra pessoa. E aí, do nada, aparece um dia a Marie girando como uma louca, ela e o gato, porque tá sozinha. E aí foi depois também do dia que a Mel a viu e não falou com ela, aí fica ela cantando com o gato. E aí a Marie vai dizer pra produção que ela nunca se sentiu tão sozinha, aí dá um risinho. E aí, na verdade, não é pra produção não, ela fala isso pra AJ. Ela fala que nunca se sentiu sozinha, vai dizer que não é culpa da AJ, que ela aprendeu que nesses dias que ela não superou certas coisas do passado, que não precisa, porque a pessoa que ela tinha, a outra pessoa que ela tinha, né, que no caso era a Mel, tinha passado pelo mesmo problema que ela, e só um sorriso da Mel já servia para resolver o problema, né. Ela vai dizer que talvez esteja ressentida, porque o que aconteceu? Isso a gente falou, na verdade a gente não comentou, né. A AJ ficou visitando a Britney uns 2 dias depois que os casais estavam separados. Primeiro ela recebeu ligações, telefonemas, ela acabou indo encontrar, foi encontrar com ela. Enfim, a princípio para assim, acalmá-la e botar um fim na relação, pelo menos temporariamente. Cara, assim, completamente desnecessário. Desnecessário, mas assim, entendo. A Britney fez cara do tipo assim, tô cagando pra todo mundo, é o que eu preciso nesse momento, que ela venha atrás de mim, que ela venha aqui me socorrer. A AJ vai. A Marita até fica bem com isso, pelo visto. Ela não fala, né? A Marita... A AJ... Quem fica mal com isso é a Marie. Quando a AJ vai contar pra ela que houve pelo menos esses 2 momentos de encontro, ela se sente traída. E aí a Marie vai contar então que ela teve uma perda da mãe de uma maneira muito violenta e que isso acabou aproximava ela e a Mel, mas fez com que ela também tivesse muita raiva do mundo. E aí é o momento ali de catarse, né, que ela bota pra fora, dizendo que tem muita raiva do mundo, que ela não aceita várias coisas. E a AJ fala que só espera que a Marie possa confiar nela pra
poder se sentir melhor e para ela poder ajudar. Depois disso, as coisas entre elas realmente melhoram, né? Depois que tem essa situação... Mas não é tudo aquilo que a gente pensava que ia Não. ser risos, curtição e flertes. Não foi. A parte do flerte vai toda embora, elas parecem acabando de desenvolver uma amizade mesmo, ali um companheirismo, mas não com cunho sexual que o troço demonstrava que pudesse ir. No encontro que teve, e eu acelerei, gente, porque o importante delas agora mais é o que vem aqui, né? Porque no encontro das que deram ultimato, depois que a Marie conversa com a Dina, a Hayley chama a Marie para conversar porque percebe que a Marie ficou mal. E aí ela vai conversar, vai perguntar como ela tá e fala que não sabe como dizer o que ela tá sabendo. A Marie insiste para ela dizer logo. E aí ela vai dizer que não sabe se pode confiar na relação entre a Dina e a Mel, porque pelo que ela escutou, as duas estão mais envolvidas do que estão dizendo. E eu até comentei com a Ana, realmente, as duas elas foram com uma missão muito clara nesses encontros de defenderem as novas namoradas, as novas esposas, né? E aí a Hayley vai dizer que tem muitas provas, que não tá com ela, e aí a Marie responde que tudo virá à tona, que ela tá tremendo e que ela não sabe como que vai lidar com isso, se tiver realmente acontecendo alguma coisa. E a Hayley vai dizer pra Marie que acha que ela merece mais. Quando volta para o apartamento, a AJ chegou depois e aí encontra a Marie. E aí a Marie fala que tá bem irritada porque a Hayley disse ter provas de que a Mel e a Dina estão transando. A AJ fez uma cara muito boa aqui, inclusive, né? E que ela tá se sentindo uma idiota por ter se sentido como sentiu, de estar mal no início do programa, sofrendo, enquanto a outra tava brincando de casinha com a outra, com o fato da Dina ter sentado do lado dela e ficar falando sobre a relação das duas, né, e que não vai dormir até falar com a Mel e que ela vai sair gritando. Eu achei que ela realmente fosse fazer isso em algum momento, tá? Que ela fosse sair gritando pelo prédio, em todos os corredores do prédio, dos andares, até a Mel responder. Corta pra gente ver então Mel descendo lá no hall do condomínio, entrando no carro da Marie. E elas começam a conversar lá naquele local mesmo. E aí, quando a Mel chega, a Marie fala que acabou de falar com a Dina e ela está muito feliz de ter você como esposa experimental, mas ela já fala com uma cara do tipo assim, que bosta que tá acontecendo, né? Uma cara de, o processo tá evoluindo bem, né? É uma cara tipo assim, ela tá muito alegrinha, né, meu anjo? E aí, ela continua, depois dessa conversa maravilhosa, a Hayley me disse que tem provas que vocês transaram. Aqui eu achei que a Marie errou de dizer o nome da Hayley. Né? Mas eu até acho que quem fala assim, ouvi dizer algo. Pelo amor de Deus. Mas também já tá metendo a outra na fofoca. Conta o milagre sem falar o santo é fogo. E aí, ela vai dizer pra Mel que ela precisa ouvir da Mel. Vocês transaram? E a Mel vai balançar a cabeça dizendo que não. E ela pergunta de onde a Hayley tirou isso, porque isso mexeu bastante comigo. Aí a Mel fala com ela. Ela manda assim, fala com ela. Como ela teria provas do que está acontecendo no meu apartamento? E a Marie ainda vai falar. A Hayley sempre foi muito transparente, Mel. Eu também. Né? Isso vai estragar tudo, porque eu não sei se acredito, não sei nem no que acredito. E aí a Mel vai falar que ela e a Dina têm um vínculo. E a Marie pergunta, o que isso quer dizer? Aí ela fala, nós nos beijamos, eu iria te contar quando voltássemos, e foi só isso. Cara, tá gravado. Tá gravado que as duas transaram. Ou ela vai dizer agora que o programa pegou o gemidão do WhatsApp, botou no programa para nos iludir, nos enganar. O que ela tá pensando, que nós somos otários? Que é isso? A gente não sei, mas ela acha que a Marie é, né? Porque a Marie vai falar pra ela que se a Mel disser olhando nos olhos dela que não aconteceu nada, ela vai acreditar até o final na Mel. Mas pra Mel não fazer, ela fazer papel de idiota. Pois é, Marie, você está fazendo papel de idiota. Marie, querida. Lamento. Britney e Marita. Gente, desculpa. Tá, mas vou passar aqui muito rápido. Só vou dizer que a Britney ficou numa fossa muito grande nos primeiros dias, e aí a Marita acabou sendo companheira dela, as duas acabaram conversando, elas realmente desenvolveram uma amizade, não tem nada aí de cunho sensual ou sexual, mas elas estão se apoiando, e acabou que pra Marita foi melhor ter ficado com a Britney do que foi com a AJ,
E pra Britney foi muito melhor do que ter ficado com a Mel, porque ficar com a Mel e ela só ia se meter numa confusão do caramba. Aham. Né? E ela claramente não ia ter condições Porque de lidar a Mel, com essa ela foi confusão. pro programa preparada pro crime. Uhum, Ela foi armada pro crime. uhum, Entendeu? uhum. Vale dizer, né, só pra voltar aqui rapidinho, que a AJ diz, né, pra Marie que acabou encontrando a Britney quando ela chamou, porque a Britney liga pra AJ no meio desse sofrimento. Isso nós comentamos. Mas só pra reforçar, né, e a Marie vê as duas chegando, a Marie agradece, diz que cada um tem a sua maneira de viver o luto, e é isso. Mas a Marie vai dizer também que se sente uma idiota, ou seja, a Marie tá num combo de se sentir idiotas cada hora por causa de um casal diferente. Uhum. A Maldita vai levar flores pra Britney um dia, e aí é isso, tá? Eu sei que no final vai ter um dia lá que a Britney vai fazer rabada pra Marita, e de todas as coisas vai ser disso que a AJ vai ficar com ciúme. Ela vai falar que fazer a rabada era o limite que a AJ tinha pedido. Deve ser uma pra comidinha Britney. muito especial delas. E aí é isso, tá? Qual é essa comidinha especial, meu amor? Cordon bleu. Porque foi a comida que você fez quando eu te pedi em casamento. Não. Foi, mano. Foi um hambúrguer de carne moída Com milanesa. cordon bleu. Não, foi um hambúrguer de carne moída milanesa. Que eu fiquei chateada que não ficou muito bom, porque eu fiz Mas com não carne tava de com pão bezerro. de novilho. Novilho, eu não gostei. Mas não tava com cordon bleu Não, junto? porque aquilo já era carne. Cordon bleu é outra carne. Não, eu tenho pra mim que tinha Não, foi cordon não, bleu foi não, junto foi não, também. foi não. Então é a carne de novilho. Aham. Britney e Ashley, gente, também. Nem gosta. Mas é porque você não faz de novilho mais. Aham. Se você fizesse de novilho novamente. Nós nem gostamos também. É a parmegiana, amor. Britney e Ashley também brincaram de Ghost lá uma hora, porque foram mexer com argila. Pra não dizer que não tem coisas importantes pra falar, a Ashley vai dar um testemunho muito forte de uma situação que ela passou na primeira relação dela de violência, tanto psicológica quanto física. De abuso, toxicidade, né? A ponto da polícia ser chamada e da polícia meio que armar uma emboscada para poder pegar a namorada dela, porque a polícia foi na casa dela, porque viram que a mulher ia agredir a Ashley. A Ashley mentiu, a polícia saiu do apartamento, ficou só esperando, a namorada gritou de novo com ela, empurrou ela, a polícia já saiu invadindo o apartamento. Se não me falha a memória, ela mente em juízo para defender a ex. Uma história muito, muito forte, muito dura, e que isso de alguma maneira acabou marcando a Ashley nas relações, né? E aí, além disso, elas brincando de Ghost. Eu esperava que a Bridget fosse render muito mais no programa. Também. Eu achei que fosse ter muito mais coisa ali. Mas quando ela pegou a pasmaceira da Ashley, eu já pensei que... Mas vai que, né? E aí, outro casal é a Pilar e Kyle, né? Que quando elas chegam no apartamento a primeira vez, elas começam a fazer plano para os próximos dias. A Pilar vai falar para a produção que percebeu a Kyle meio tensa e que espera que ela não tenha se arrependido. Aí as duas já vão estar na cama conversando, a Kyle é distraída, apesar de... E conta, né, que ela é distraída e derruba as coisas, apesar de não parecer. E aí, logo no primeiro dia, também já estavam dormindo de conchinha, tá? A Kyle vai dizer que a relação com a Bridget foi a primeira saudável que ela teve, e aí a Pilar questiona-se, né, por isso que de repente ela quer casar com a Bridget, né, e que como que ela pode ter certeza que aquele é o bolo que ela quer sem ter experimentado outros bolos, e os primeiros que ela experimentou foram ruins. E a Kyle vai... Quer falar alguma coisa disso? A cara que tu fez. Não. A Kyle vai dizer que ela não precisa, que não faz sentido nenhum esse questionamento da Pilar, porque é o bolo que ela mais gostou, é o bolo que ela ama, é o bolo que ela quer ficar. E aí elas vão ter uma série de conversas, mas você vai percebendo que o flerte está acontecendo, Vai ter um dia que elas chegam no apartamento, o clima tá super pesado e a gente descobre que a Pilar... Elas foram pra dançar. Foi no dia que elas saíram pra dançar? Foi o dia que elas saíram pra dançar. E aí elas estavam dançando no meio lá da dança, em um momento a Pilar tenta meio dar um que beijo nela, tenta beijar ela, não deixa, se afasta. Segundo momento, a Pilar de dá uma novo forçada, força a situação e acaba agarrando
ela acaba beijando, ela fala que cedeu, Uhum. Mas que foi estranho. mas que não foi uma coisa que ela realmente queria que acontecesse, mas que ela acabou deixando acontecer, não sei, enfim, já que aconteceu, ela deixou rolar. Mas elas não voltam bem. É. E aí a discussão toda é: Pilar, você ultrapassou os limites. Eu nunca deixei claro para você que eu estava aberta a um passo de ter uma atividade física com você. Uhum. A Pilar fica surpreendida E porque vai ela dizer- entende que todo o processo entre elas estava naturalmente caminhando para pra aquele isso. momento. Ela fala que entendeu errado, então, que E ela tava leu mesmo, errado. tá? E tava mesmo. Ah. O que a edição tava mostrando, É que, de repente, eu acho que quando a coisa se tornou real, a ficha caiu enquanto pra é Caio, né? curtição, brincadeirinha e blá 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 blá, é uma coisa. Quando a coisa se tornou real, a Caio se assustou. Né? Até pensando no problema de como é que ela ia resolver isso, como é que a Bridget ia lidar com isso. Eu não sei nem como é que ela vai lidar, tá? Porque apesar dela ter dito que não gostou, e outra coisa, o que ela disse, que depois ela diz, nesse dia que ela tá muito contrariada, ela quase passa a impressão pra gente que ela foi abusada. Numa segunda conversa que elas têm, a gente entende que não foi tanto assim. Ela não tinha interesse, mas que ela havia dado sinais de que ela tinha interesse sim, e depois Não, é que a que ela coisa se podia, ela não acalma. fala, né, que deu, ela que podia ter dado sinais. Porque elas vão conversar e a Pilar tá chorando, dizendo que tá se sentindo culpada, Caio diz pra ela não se sentir culpada, a Pilar diz que não quer causar confusão pra ninguém, a Caio tá dizendo que não vai causar, e aí a Pilar vai dizer que é muita coisa, porque fica todo mundo achando que ela tá muito bem no experimento, mas que ela não tá tão bem assim. E aí a Pilar diz que está se sentindo um idiota, que Christian está se perdendo ali, ou que está esquecendo a Hayley, que só está tentando se abrir para o processo. E aí a Caio vai dizer para Pilar que ela só não sabe o que fazer, que deixa ela estressada, sentir que os limites dela não foram respeitados. E aí quando a Pilar fala, quando um não quer, dois não brigam. E aí elas começaram a debater sobre a demonstração de afeto, como foi, se foi permissivo, se não foi. A Pilar fala que sente que estava tendo uma reciprocidade, e aí a Caio vai começar a questionar se está acontecendo, se elas estão realmente desenvolvendo uma paixão ou se a Pilar só está ali pelo experimento, pela situação em si, a Pilar vai ficar ofendida, porque ela entende que a Caio está insinuando que ela só está jogando ali, e que o beijo dela foi só brincadeira, essas coisas, né? No outro dia a Pilar vai conversar com a Caio e vai dizer, né, que assume a responsabilidade pelo que ela fez, mas que ela se sentiu magoada com as coisas que a Caio falou. A Caio diz que ela ter achado que era só um jogo para Pilar realmente foi complicado, pediu desculpas e pelo jeito que ela falou, e aí a Pilar falou que se surpreendeu porque por causa de toda essa situação a Caio acabou dando muitas patadas nela e mostrou um lado que não tinha demonstrado até agora. E aí a Caio vai dizer que isso tem a ver com a própria criação dela, que na família dela tá tudo muito bem, a galera tá dando patada uma na outra. E corta pra gente conhecendo a família da Caio. Não é agora ainda não. Mas vamos cortar. Tá, amor, peraí um pouco, porque tem um troço aqui que eu perdi o fio da meada. Ai, desculpa. E aí a Caio começa a chorar por ela não achar que ela é cruel, a Pilar diz que ela não é cruel, apesar de como ela falou, e que tá ali para apoiá-la, e casamento é sobre isso, elas conversam. No encontro lá das que tomaram ultimato, a Pilar fala que está quase pronta para o sim, e que só fica com receio da Hayley, de ela descobrir que a Hayley não quer mais nada com ela. Parece que ela tá adivinhando, né? E aqui a Megan, porque a gente tá metendo o Mario na Dina também, mas a Megan não é nenhuma santa, porque a Megan tá ali e fala que não faria nada para desrespeitar a Pilar, sendo que a gente tem a impressão de que Megan e Hayley, também transaram, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Vocês também perceberam isso? Nós achamos que sim, que rolou o lesco-lesco lá. E aí, no outro dia, eles vão conhecer os pais da Caio, uns fofos, né, uns fofinhos. E aí a Caio vai dizer que aprendeu que ela e a Bridget não discutem por problemas reais, com medo de uma magoar a outra. E aí os pais dela vão ser super fofos
E é isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Se essas daqui já são as últimas. Porque depois já é de troca. E aí vamos pra Meghan e pra Hailey, né? Elas vão falar sobre hábitos que elas têm quando vão dormir. Uma ronca, a Meghan fala sozinha de maneira agressiva. Aí elas falam que estão contentes de estarem uma com a outra ali, de terem se escolhido. Aqui já tá rolando um clima de flerte, mas é diferente do flerte dos outros. Não tô dizendo nem que é melhor ou pior. Mas você percebe que as duas já estão claramente flertando ali desde o início, né? Não, desde os encontros. Né? A Meghan perguntou sobre a questão da parte física para Hailey. Eu achei até que já foi meio avançado, porque tinha acabado de chegar no apartamento. E aí a Hailey falou que vai depender da vibe e se vai parecer natural ou não para acontecer ali no programa, tá? A Meghan vai dizer que é muito fácil, a parte física que pode acontecer em qualquer lugar e que ela queria focar primeiro na parte íntima da relação. A Hailey concorda. E aí a Hailey vai dizer depois para a produção que cada vez que sente que quer passar mais tempo com a Meghan, porque as conversas são muito boas. Elas vão conversar sobre a situação da família da Meghan, como que a Meghan evoluiu. E aí a Hailey acaba secando uma lágrima da Meghan. E aí a Meghan já solta que vai chorar sempre para Hailey ficar secando as lágrimas dela. E aí elas já estão terminando essa conversa de mãos dadas, tá? Vão brincar de estarem vendadas e aí uma passa uma rosa na outra, a outra dá uma chicotada. É porque tinha, na cestinha de presente tinha umas Tinha coisinhas de brinquedinhos, sedução. né? Tinha umas seduções. E aí elas vão falar sobre sedução e sexo, como que elas enxergam essas coisas, e elas vão conhecer as amigas da Meghan. E é bizarro, tá? As amigas da Meghan se surpreendem porque a Hailey começa a falar, a Meghan completa. A Meghan começa a falar, a Hailey completa. Parece até um jogralzinho, mas tu vê que não foi ensaiado não, porque elas realmente estão se complementando um tempo todo. E a Meghan vai falar que aprendeu que tem que se impor e bater o pé e defender o que ela tem até para a família. E aí uma das amigas vai perguntar se elas se veem saindo juntas, elas até demoram a responder, ficam meio sem graças, mas a Meghan diz que sim, e a Ashley diz que independente de como vai ser, uma não sairá da vida da outra. E aí vai ter uma noite lá que elas vão ficar de casalzinho, acabam se beijando, e é quando a gente tem a impressão de que elas Acontece o transaram lesco-lesco. No outro dia elas foram almoçar, e aí a Hailey tá meio bobona, como ela diz, o que dá mais indício de que muito possivelmente elas realmente deram mais um passo na relação. Vão conversar sobre a questão da parte física na relação, de como isso acabou servindo para elas evoluírem a relação delas também. Tudo isso, tá? E a Hailey diz que elas teriam se arrependido se tivessem passado pelo experimento com outras pessoas. A Meghan vai dizer que a situação dela com a Hailey é totalmente diferente do que é com a Dina. As duas vão ficar emocionadas de novo e com os olhos cheios d'água. Na volta dos encontros dos que deram ultimato, né, e receberam ultimato, a Mel e a Dina elas comentam entre elas que a Mel e a Dina foram só para uma ficar defendendo a outra. A Meghan diz que não vai aceitar só a versão da Dina na história da discussão delas, porque, né, só relembrando, a Meghan fala para Mel que a Dina começa a ligação dizendo que não quer mais nada com ela. E aí a Hailey vai falar da relação dela com a Pilar e depois as duas vão ficar se elogiando, que as duas são maravilhosas juntas. A família da Hailey vai visitá-las, e aí várias conversas, e o pai vai falar que ficou surpreso de como foi fácil, e tu vê realmente pela cara dele, de como ele tá achando que foi fácil. Tá parecendo fácil a relação das duas, e aí a sobrinha vai falar que achou incrível. Não, e até pelas mudanças, né, de postura, de respostas, né, que ela está dando. E aí a sobrinha vai falar que achou incrível a Hailey conhecer alguém maneiro como a Meghan mas que ela gosta da outra também. A Pilar vai continuar fazendo parte da vida dela, até porque a garota parece ter uns 18, 20 anos, e a relação da Hailey com a Pilar são 10 anos, gente. Então, realmente, né, desvincular é mais complicado. A irmã falou a mesma coisa, o pai também falou, e a Hailey disse que mesmo que a Pilar e ela não fiquem juntas, a Pilar vai continuar fazendo parte da vida dela, e que a Meghan, inclusive, concorda com isso. Ou seja, elas já debateram até sobre elas ficarem juntas e a Pilar continuar sendo amiga. Olha isso.
Na última noite, muito choro de despedida, elas questionam como vai ser, vão dizer que se amam. Para a produção, a Hailey vai dizer, chorando, que não esperava o que aconteceu, que elas tiveram algo que elas não esperavam e que sentem que as coisas não serão como antes, ou algo assim. Elas se abraçam e vão mais, e tem mais frases eu te amo e coisas do tipo. E aí, a gente não pode ser injusto aqui, tá? Porque a Meghan e a Hailey estão fazendo a mesma coisa Sim. que a Mel e a Dina. Sim. A diferença é que a Dina e a Mel estão escrachadas, ficam fazendo drama, ficam querendo tirar satisfação, ficam mentindo uma na cara da outra. E a Meghan e a Hailey é um casal mais fofinho, é um casal que a demonstração de afeto é mais carinhosa, é algo menos sensual, mas a Meghan mentiu para Pilar também. Então assim, tá todo mundo errado aqui nessa brincadeira, É tá? verdade! A única diferença é como tá errado, mas tá É todo verdade. mundo errado nesta bodega aqui, tá? Não vamos ficar passando pano pra Meghan e pra Hailey também não, tá? E aí chega a noite de destrocar, de voltarem pros casais originais. A Ashley fala, né, porque a Marita e a Britney vão começar a se elogiar como uma incrível, e a Ashley já fala que elas formariam um excelente casal. Aí já fica todo mundo olhando assim do Se tipo, curtam. eita... Porque a Ashley não recebeu bem a Britney ter falado que para ela era fácil fazer os desejos e delírios românticos da Marita. Que a Ashley falou que é muito complicado, falou que era uma coisa de outro nível, que era uma coisa muito absurda, muito grande. E Marita não acha natural, fácil, simples. Enfim, então aí ela falou, então tá bom, vai lá, fica com ela, acabou. Uhum. E aí, quando foi a vez da Ashley e a Bridget falarem, né? A Bridget foi dar conselhos para a Marita sobre a relação dela com a Ashley. E aí, quando a Marita foi tentar se explicar, a Ashley já saiu cortando. Não saiu dando vários cortes e não deixando a Marita concluir o raciocínio, o que é uma red flag gigantesca, né, É Ashley? verdade. Em relação a Kyle e a Pilar foi de satisfação com a Hailey por causa de um history, que a gente nem sabia, né? A Hailey postou um history dela com a... Ela escreve ela alguma escreveu uma frase querendo dizer que importante não é ser encontrada. Tipo assim, que ela foi encontrada. Alguém achou... Que mais importante do que sair buscando é ser encontrada. Aí a Mel já dá uma risadinha do tipo, opa, a Hailey tava falando aqui, mas o couro vai comer pra ela ali. Aí a Hailey já falou, cara, você postou uma foto, você e a Kyle e coraçõezinhos, e me bloqueou logo depois, que ia falar de um history. Nisso, a Bridget já fala assim, eu não tô sabendo desse history aí, né? Ou seja, acabou espirrando na relação dos outros, e aí a Pilar pergunta, e vocês não têm mais nada? E a Meghan fala, nós somos bastante sinceros, o que vocês quiserem saber, vocês podem perguntar aqui, fiquem à vontade. E é o que nós temos para hoje, sobre Ultimato Queer Love. Queer Love. Se você chegou até aqui, se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, esperando o quê? Nós estamos aqui quase que virados, depois de trabalhar mais de 12 horas por dia. Estamos aqui, meia-noite, 5 da manhã. Não, 1h05 da manhã, sendo que eu vou acordar amanhã às 6h40 da manhã. E estamos aqui, então nós merecemos a sua curtida, merecemos o seu amor. Dê o seu amor aqui pra nós. Do seu hype. Exatamente, merecemos. Do seu inscrição no clube de membros. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.